Minha filha estava na UTI depois do acidente. Lutando pela vida. Tubos por todo o corpo. Uma cena que rasgava minha alma. Quando o telefone tocou, era minha mãe. Amanhã é a festa de aniversário da sua irmã. Certifique-se de ajudar com as decorações e a comida. Eu respondi, não posso sair daqui. Não agora. Ela disse, gelada, se você não vier, está fora desta família para sempre. Meu pai, ao fundo, o dia da sua irmã é mais importante que esse drama. Minha irmã tomou o telefone. Pare de usar sua filha como desculpa. Eu desliguei. Deletei o número. No dia da festa, enquanto todos celebravam, minha filha acordou do coma. Ela olhou para mim, com lágrimas nos olhos. Mãe, eu me machuquei por causa da vovó. Code Blue. Quarto 417. As palavras ecoaram pelo corredor enquanto eu corria atrás dos enfermeiros. Meu coração batia como se quisesse sair do peito. Pela janelinha da UTI pediátrica, vi os médicos cercando Meline, minha filha de 7 anos. Pequena demais. Frágil demais. Fios e tubos por todos os lados. O ventilador fazia um som que parecia zombar de cada oração minha. Ela vinha sussurrando fazia horas. Uma enfermeira encostou a mão no meu peito, me barrando. Senhora, espere aqui fora. É minha filha. Minha voz saiu rasgada. Nós sabemos. O doutor Patel está fazendo tudo. Eu cambaleei até sentir a parede gelada nas costas. Desabei no chão. Apertei o coelhinho de pelúcia que Meline segurava na ambulância. A orelhinha esquerda ainda manchada de sangue. 3 horas antes, tudo era normal. Um almoço simples na casa dos meus pais. Celeste faria 35 anos no dia seguinte. Minha mãe, Priscila, queria discutir a festa. O acidente foi na entrada. Meu pai, Warren, estava dando ré com a caminhonete enorme. Meline correu atrás de uma borboleta. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe a arrumar flores quando ouvi o grito. Quando cheguei na entrada, minha filha estava imóvel no concreto. Meu pai tremia ao lado do caminhão. Eu não vi, repetia sem parar. A ambulância chegou em 8 minutos. 8 minutos que pareceram horas. Meline tinha traumatismo craniano, 3 costelas quebradas e hemorragia interna. Os médicos induziram o coma para conter o inchaço. Agora, às 23 horas, sentada no chão do hospital, eu só pensava se ela acordaria. Meu celular vibrou. Quase ignorei. Quase. Era minha mãe? Oi? Minha voz saiu oca. Finalmente. Estou ligando há horas. Priscila soava irritada. Escuta, amanhã é a festa da Celeste. Preciso de você aqui às 9 para ajudar com a decoração e a comida. A equipe cancelou, vamos fazer tudo sozinhas. Eu pisquei, achando que tinha entendido errado. Mãe, estou no hospital. A Meline está em estado crítico. Eu sei. Mas não tem nada que você possa fazer aí. Os médicos cuidam disso. A festa da Celeste foi planejada por meses. Não vou deixar você estragar tudo porque quer fazer drama. Drama. Minha filha quase morreu. E eles chamavam isso de drama. Os tubos mantinham minha filha viva. E minha mãe disse, com a voz fria como gelo. Se você não vier amanhã, corto você desta família para sempre. É sério, Nathalie. Você sempre pensa só em você. Estou cansada disso. No fundo, ouvi meu pai. Fraco, mas claro o suficiente. O dia da sua irmã é mais importante que esse drama. Crianças se recuperam. Você está exagerando. Antes que eu respondesse, o telefone mudou de mão. A voz da Celeste entrou, venenosa. Pare de usar sua filha como desculpa. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis atenção. Mas não desta vez. É meu aniversário. E você vai ajudar. Querendo ou não. Algo dentro de mim quebrou. Não meu coração, esse já estava em cacos. Algo mais profundo.
A corrente invisível que me prendeu àquela família por 32 anos, virou pó. Não. A palavra saiu calma. Quase suave. O que você disse, Celeste rosnou. Eu disse não. Minha filha luta pela vida. E vocês preocupados com bexigas e bolo. Não me liguem de novo. Desliguei. Sem hesitar. Deletei o número da minha irmã. Depois o da minha mãe. Depois o do meu pai. A enfermeira da UTI pediátrica me encontrou 1 hora depois. Eu ainda estava no chão. Ela me deu um cobertor e um café horrível. Disse que os sinais vitais de Meline tinham estabilizado. A crise passou. Mas ela ainda estava em coma. As próximas 48 horas seriam decisivas. Passei a noite na cadeira ao lado dela. Segurei sua mão. Sussurrei histórias. Prometi aventuras quando ela acordasse. Até que o sono me derrubou. Na manhã seguinte, aniversário da Celeste, Meline continuava igual. Os monitores apitavam devagar. O ventilador soprava. O sol nascia como se meu mundo não tivesse desmoronado. Meu celular tinha 17 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens. Da minha mãe. Começavam com ordens. Depois viravam ameaças. Depois insultos. Em uma eu era egoísta e ingrata. Em outra, sempre querendo ser vítima. A última chegou às 3 horas. Você morreu pra nós. Li tudo com estranha calma. Como se fosse sobre outra pessoa. Depois bloqueei todos. Perto do meio-dia, os olhos de Meline tremeram. Eu me joguei para frente, derrubando quase o suporte do soro. Filha, amor, você me escuta? Ela abriu os olhos devagar. E as lágrimas vieram antes da voz. Mãe? Um fio de som, rouco. Tive culpa, por causa da vovó. Meu sangue gelou. Como assim, meu amor? A vovó mandou eu ir lá fora. Disse que tinha uma surpresa na caminhonete do vovô. Mandou eu olhar no banco de trás. Falou que era segredo. O quarto encolheu. Quando ela disse isso? Quando você estava na cozinha. Ela sussurrou. Minha mãe tinha mandado Meline para fora. Para a direção da caminhonete. Exatamente quando meu pai dava ré. Coincidência. Tudo dentro de mim gritava que não. Chamei o Dr. Patel. Expliquei tudo. Ele ouviu, a expressão ficando sombria. Chamou o assistente social do hospital. 1 hora depois, um policial chegou. Tomou o depoimento de Meline. Ela contou tudo, com a sinceridade de quem não tem por que mentir. A avó sussurrou sobre uma surpresa. Mandou guardar segredo. Mandou ela correr para a caminhonete. O policial manteve o rosto neutro. Mas o lápis dele não parava. Senhora, preciso perguntar, a senhora acha que sua mãe queria que sua filha se machucasse? A pergunta ficou no ar. Monstruosa. Impossível de responder. Eu, achar que minha própria mãe tentou ferir minha filha? Pensei em anos de favoritismo. Celeste, a menina de ouro. A mais bonita. A mais doce. A mais fácil de amar. E eu? A difícil. A teimosa. A filha que fazia perguntas demais. A que nunca obedecia. Minha mãe nunca escondeu a preferência. Mas eu sempre culpei em diferenças de personalidade. Nunca a maldade. Nunca isso. Agora, um padrão muito mais escuro aparecia. Há 3 anos, comecei devagar, herdei uma quantia grande da minha avó. A mãe do meu pai. Ela deixou tudo para mim. Nada para Celeste. Minha mãe ficou furiosa. Dizia que devia ter sido dividido. Que eu a manipulei a avó contra minha irmã. O policial se inclinou. E, quão grande era essa herança? 2,3 milhões de dólares. As sobrancelhas dele subiram. E sua filha Meline é sua única herdeira? Sim. Se algo acontecesse comigo, tudo iria para ela.
A pergunta seguinte me atingiu como um soco. E se Meline morresse antes? Eu agarrei o braço do policial. Se Meline tivesse morrido naquele acidente, quem herdaria se algo acontecesse comigo depois? Ele não respondeu. Mas não precisava. Quando eu tinha 17 anos, minha mãe me convenceu a assinar um documento. Um formulário padrão. Nomeando Celeste como minha beneficiária secundária. Eu tinha esquecido completamente. Até agora. Se Meline morresse. E depois eu. Tudo iria para Celeste. A investigação cresceu rápido. A detetive Lorraine Juan chegou no dia seguinte. Caderno na mão. Olhar gentil, mas perguntas afiadas. Ela entrevistou Meline 3 vezes. Separadas. Gravou tudo. Minha filha não mudou uma única palavra. A vovó sussurrou. A vovó mandou eu ir lá fora. Era uma surpresa. Um segredo. Crianças não inventam detalhes assim. Específico demais, disse a detetive baixinho. Se ela estivesse inventando, mudaria a história. Eu concordei. Mesmo com uma parte de mim lutando contra a verdade. Minha mãe. A mulher que trançava meu cabelo. Que fazia minha lancheira. Que sentou ao meu lado quando eu tive febre. Ela, faria isso? A resposta veio em pedaços. Todos cortantes. A detetive conseguiu uma ordem judicial para os eletrônicos dos meus pais. Meu pai entregou o dele na hora. Ainda traumatizado. Querendo ajudar. Minha mãe tentou restaurar o telefone de fábrica antes de entregar. A perícia recuperou tudo. E o que encontraram, me deixou enjoada. 3 semanas antes do aniversário da Celeste, minha mãe mandou mensagem. Garanta que a festa seja no domingo. E que N traga M para ajudar. W sempre tira a caminhonete por volta das 14 horas para o golfe. O horário é tudo. Celeste respondeu. E se ela não trouxer? Minha mãe? Eu insisto. Digo que precisamos de ajuda com as flores. Li a transcrição no escritório da detetive com as mãos tremendo. As páginas até estalaram. Mas ainda havia mais. O histórico do computador da minha mãe, nos últimos 18 meses, mostrava buscas sobre traumatismo craniano infantil, taxas de sobrevivência, comas induzidos, como fazer um acidente parecer convincente, investigações de seguro, casos de pais suspeitos de machucar os filhos, como os culpados tinham sido descobertos. Era premeditado, meticuloso, frio. E vinha da mulher que me colocou no mundo. As anotações recuperadas do arquivo protegido por senha tinham uma seção chamada Erros a evitar. Frio. Técnico. Calculado. A pegada digital de Celeste era tão incriminadora quanto. As buscas dela giravam em torno de leis de herança. Estatutos sobre o que acontece quando um beneficiário morre antes de receber o dinheiro. Artigos sobre como impugnar testamentos, despotar bens, reclamar patrimônios. E a planilha. A maldita planilha chamada depois que N se for. Cálculos detalhados. A herança da minha avó. Projeções de investimento. Divisão de ativos. Colunas com cenários. M morre, N sobrevive. N morre, M sobrevive. As duas morrem. Cada cenário vinha com valores, prazos e instruções. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Tentando encaixar aqueles números frios na imagem da irmã que me ensinou a andar de bicicleta. Que dividiu cobertores comigo nas tempestades. Que chorou no meu casamento. Aquela irmã, percebi, nunca existiu. Ou talvez existiu antes da ganância matar tudo que ela poderia ter sido. Enquanto Meline melhorava, centímetro por centímetro, eu comecei a remontar minha própria vida. Com olhos novos. Cruéis. Verdadeiros. Minha melhor amiga, Caroline, apareceu no hospital no 3º dia. Trouxe café, sanduíches e silêncio, o tipo de silêncio que abraça. Sentamos juntas na sala de espera. Eu contei tudo.
Fico pensando em todas as vezes que quase morri, falei. Sempre achei que era desastrada. Azarada. Que era coisa minha. Respirei fundo. E se nada disso foi acidente? Caroline largou o café. O que você está dizendo? Eu listei os incidentes. A queda nas escadas do porão aos 12. O acidente de bicicleta aos 9. O carro aos 14. A intoxicação alimentar aos 16. E mais lembranças surgiram. O acampamento aos 10 anos, quando me perdi por 6 horas no mato. A aula de natação aos 8, quando eu esqueci, do nada, como flutuar. A reação alérgica aos 11, com um alimento que eu sempre comi sem problema. De alguns anos em alguns anos, murmurei, algo quase me matava. E sempre com minha mãe por perto. Perto o suficiente para ver. Longe demais para impedir. Sempre chegando tarde, mas cedo bastante para parecer preocupada. Caroline ficou pálida. Nathalie, isso é loucura. Eu sei. Mas o padrão estava ali. Sempre esteve. Eu só nunca vi porque nunca consegui imaginar minha mãe querendo minha morte. No dia seguinte, liguei outra vez para minha tia Lucille. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Conversamos por 3 horas. Ela me contou coisas sobre minha infância que destruíram tudo o que eu achava que sabia. Priscila sempre teve inveja de mim, disse Lucille. Não aquela inveja comum entre irmãs. Era obsessão. Desde o dia em que nasci, minha mãe reclamava que eu recebia a atenção demais dos meus avós. Quando comecei a mostrar talento nos estudos, ela dizia que eu estava me achando. Quando fiquei próxima da minha avó, ela tentou sabotar várias vezes. Sua avó enxergou sua mãe antes de todo mundo, disse Lucille. Um dia ela me disse que temia pela sua segurança. Eu segurei o telefone, muda. Eu achei que ela exagerava, continuou Lucille. Sua mãe parecia tão amorosa em público. Tão devota. Mas Eleanor sentiu algo errado. Por que ninguém fez nada? Perguntei. A resposta veio num suspiro cheio de décadas de culpa. A gente não podia fazer nada. Não havia provas. Seus acidentes sempre pareciam acidentes. E Priscila sempre chorava como uma mãe desesperada. Ela atuava bem demais enquanto planejava sua ruína. Quando vi o que aconteceu naquelas escadas, já tinha me convencido de que eu era paranoica. Aqui enxergava monstros onde não havia nenhum. Transformei o que vi em algo aceitável, porque a verdade era horrível demais. Eu entendi isso só agora. Fiz isso a vida inteira. Tem mais uma coisa, disse Lucille, baixando a voz. Algo que nunca contei. A ninguém. Era sobre meu tio Teodoro. Cresci ouvindo a história, morte trágica numa caçada. Um tiro acidental. Vida interrompida aos 29 anos. O único filho homem da minha avó. Herdeiro dos negócios e da fortuna família. Quando ele morreu, tudo voltou para minha avó. E seria distribuído conforme o testamento. Teodoro se casaria com Patrícia 3 semanas depois daquela caçada. Se tivesse vivido, se tivessem filhos, eles herdariam tudo. A linhagem dele teria prioridade. Você está dizendo que a morte dele beneficiou minha mãe? Beneficiou quem estivesse na fila da herança quando ele saiu do caminho, disse Lucille. Na época, éramos sua mãe e eu. As únicas herdeiras possíveis. Lucille respirou fundo. Eu nunca quis o dinheiro. Pedi à sua avó para doar minha parte. Mas Priscila, ela se casou com seu pai meses depois da morte de Teodoro. E engravidou de Celeste dentro de 1 ano. Parecia estar correndo para garantir herdeiros. Para selar o lugar dela na família. Ela estava na caçada? Ela disse que não. Mas sempre me perguntei. Havia tanta gente, tanta confusão depois do tiro. Qualquer um poderia ter se escondido. Entrado. Saído. Levei tudo para a detetive Juan. O rosto dela continuava neutro, profissional, impossível de ler. Ela anotou, fez perguntas, e disse. Vou pedir o arquivo original. Não prometo nada. Casos antigos são difíceis.
Mas, se houver algo, vamos achar. Nos 3 dias seguintes, enquanto Meline se recuperava, a polícia encontrou um rastro de gelo no meu estômago. O celular da minha mãe tinha buscas sobre leis de herança, sobre beneficiários menores, sobre o que acontece com um traste quando uma criança morre. O computador de Celeste tinha as mesmas pesquisas. E uma planilha calculando cada centavo do patrimônio da minha avó. Mas o golpe final veio de alguém que eu nunca esperaria. Minha tia Lucille me ligou no segundo dia da investigação. Tinha visto a notícia sobre o acidente de Meline. Perguntou como estávamos. Quando contei o que Meline revelou, ela ficou muda. Depois sussurrou: Nathalie, preciso te contar algo. Devia ter dito anos atrás. Mas achei, me convenci, que era paranoia. A voz dela falhava. Você lembra quando tinha 12 anos e caiu da escada do porão? Quebrou o braço e ficou semanas engessada. Claro. Foi um acidente. Não, querida. Não foi. Lucille respirou, trêmula. Eu estava lá. Eu vi. Vi sua mãe te seguir até a porta do porão. E vi o braço dela se mover, um segundo antes de você cair. Convenci-me de que tinha imaginado tudo. Priscila era minha irmã, pelo amor de Deus. Mas nunca esqueci o olhar dela quando bati no fundo do poço. Não era horror. Era satisfação. Minha infância se partiu ali. O acidente de bicicleta aos 9 anos, logo depois de ela me dar uma garrafa de água que eu precisava beber. O carro que quase me atropelou aos 14, no exato segundo em que ela me mandou atravessar a rua. A intoxicação alimentar aos 16, da comida que só eu comi. Passei a vida quase morrendo pelas mãos da minha própria mãe. A polícia levou Priscila e Celeste para interrogatório. Meu pai, descobri, não sabia de nada. Sua reação provou isso, um choque real, bruto. Ele entregou tudo, extratos bancários, e-mails, acessos. E cada documento afundou ainda mais minha mãe e minha irmã. O que surgiu foi uma conspiração de décadas. Minha mãe sempre invejou a fortuna da minha avó. E odiava o fato de que ela preferia a mim. Desde minha infância, ela planejava me eliminar. E garantir a herança através de Celeste. A queda aos 12 anos deveria ter me matado. Quando falhou, ela esperou. A morte da minha avó. A chegada da herança. O nascimento da minha filha, alvo mais vulnerável. E Celeste? Ela sabia de tudo desde os 20 anos. Participou de cada passo. Pesquisou métodos. Criou álibis. Aquela planilha. Depois que N se for. N de Nathalie. Eu. As prisões aconteceram 5 dias depois que Meline acordou. Eu estava no quarto do hospital. Minha filha tinha saído da UTI. Estava sentada na cama montando um quebra-cabeça que Caroline trouxe. A luz do sol entrava pela janela. Os monitores apitavam devagar. A cena era tão normal que doía. Meu celular vibrou. Saí para o corredor. Fizemos as prisões, disse a detetive Juan. Sua mãe e sua irmã estão sob custódia. Pegamos sua mãe em casa. Sua irmã, no trabalho. As acusações incluem conspiração para homicídio, tentativa de homicídio de menor e risco à criança. Podem vir mais, dependendo do júri. Apoiei-me na parede. As enfermeiras passavam com carrinhos e pranchetas. A vida do hospital seguia. A minha ruía. O que acontece agora? A audiência é amanhã. Vão declarar culpadas ou inocentes. A fiança deve ser alta. Sua mãe é risco de fuga. Tem dinheiro para sumir. Naquela noite, a história explodiu nas notícias locais. Assisti no quarto de Meline, volume baixo. Imagens da minha mãe sendo levada algemada. O rosto rígido, teatral, cheio de falsa dignidade. Meu pai atrás dela, destruído. Celeste foi presa na porta do escritório. E a máscara dela também caiu. Ao contrário da minha mãe, Celeste chorava. Rímel escorrendo. Rosto borrado. Os policiais a levavam até a viatura como se carregassem uma sombra quebrada.
A apresentadora resumiu o caso. Uma avó acusada de colocar a neta em perigo. Uma conspiração por dinheiro de herança. Uma menina lutando pela vida no hospital. Não usaram nossos nomes. Mas eu sabia. Era questão de tempo até nos encontrarem. Caroline chegou 1 hora depois, com comida e o laptop. Ela estava acompanhando tudo. A história já tinha pegado fogo. Alguém fotografou a casa da minha mãe. Outro encontrou uma foto antiga da família e postou com teorias. A internet devorava nossa dor como se fosse entretenimento. Você precisa se preparar, Caroline disse. Quando seu nome sair, os repórteres vão vir. Ela estava certa. Na manhã seguinte, um jornalista deixou mensagem pedindo comentário. À tarde, 2 vans de TV estavam estacionadas na frente do meu prédio. Olhei pela janela do hospital, grata por estarmos aqui. Longe de casa. Longe deles. A detetive Juan chamou uma especialista em vítimas de casos de grande repercussão. Doutora Miriam Castanos. Ela virou minha âncora. Ajudou a preparar uma declaração curta para a imprensa. Protegeu a privacidade da escola da Meline. Arranjou um advogado para me orientar. Minha mãe e minha irmã foram formalmente acusadas no dia seguinte. A fiança da minha mãe, milhões. A de Celeste, 1 milhão. Minha mãe pagou a dela em poucas horas, usando a casa como garantia. Graham, o marido de Celeste, pagou a dela. Um homem que sempre me pareceu covarde, mas inofensivo. Agora, eu já não tinha tanta certeza. A polícia também não. As semanas antes do julgamento foram um tormento à parte. Minha mãe, livre sob fiança, lançou uma campanha pública. Pintou-se como vítima. Contratou uma empresa de gerenciamento de crise. Deu entrevistas emocionadas. Chorou em câmera. Falou sobre a dor pela tragédia de Meline. Disse não entender por que eu inventaria mentiras tão horríveis. Era performance pura. Celeste escolheu outra estratégia. Silêncio total. Nada de mídia. Sumiu das redes. Seu advogado negou tudo e disse que a verdade apareceria. Eu me recusei a entrar na guerra pública. Doutora Castanos insistiu, não alimentar a mídia era o certo. Confiei nela. Foquei em Meline. Na recuperação dela. No julgamento que viria. Em sobreviver. Meline voltou para casa 12 dias depois do acidente. Frágil, mas melhorando. Os exames do cérebro mostravam que não haveria sequelas. Os médicos chamaram de notável. Para mim, era milagre. Vê-la entrar no apartamento andando. Eu quase desabei. Criamos novas rotinas. Peguei licença do trabalho para cuidar dela. Filmes à tarde. Fisioterapia de manhã. 0 notícias. Meline só sabia o básico. Que a avó e a tia tinham feito algo errado. Que estavam em apuros. Ela não pediu detalhes. E eu agradeci por isso. E eu nunca ofereci nada a ela. Mas, 1 mês depois de ter alta do hospital, Meline entrou no meu quarto às 2 da manhã. Acordei com ela parada ao lado da cama. Segurava o coelhinho de pelúcia. O mesmo que eu abracei no hospital. Agora limpo. Costurado. Mamãe, a voz dela era mínima. Eu lembrei de uma coisa. Sentei na hora. Acordei por completo. O que foi, meu amor? A vovó disse para eu não olhar para trás. Disse para eu correr até o caminhão do vovô. Falou que a surpresa estava no banco de trás. Que eu tinha que correr rápido. E não virar para olhar. Os olhos dela estavam enormes. Assustados. Por que ela não queria que eu olhasse? Puxei Meline para os meus braços. Abracei forte. Balancei devagar. Sem dizer nada. Não havia resposta que não a quebrasse por dentro. Minha mãe tinha mandado minha filha correr sem olhar. Garantindo que ela não visse o caminhão dando ré. Garantindo que tudo parecesse um acidente inevitável. De manhã, liguei para a detetive Juan. Contei o que Meline lembrará.
Mais uma prova. Mais um prego no caixão. O julgamento virou um espetáculo sobre lealdade familiar, riqueza e máscaras. Minha mãe e minha irmã foram acusadas de conspiração para cometer assassinato, tentativa de homicídio de menor e risco infantil. A mídia local devorou o caso. Nosso sobrenome virou sinônimo de traição. Repórteres acamparam no tribunal. Analistas destrincharam cada detalhe. Podcasts de true crime começaram a cobrir tudo antes mesmo de o júri ser escolhido. O julgamento durou 4 meses. Eu estive lá todos os dias. Meline, já recuperada, ficava com minha melhor amiga. A promotoria apresentou tudo. Registros telefônicos. Pesquisas no computador. Documentos financeiros. A testemunha da tia. A defesa tentou alegar que eu inventara tudo por ciúme e instabilidade mental. Mas o peso das provas esmagava qualquer narrativa. Quando minha mãe testemunhou, olhou direto para mim. Sorriu. O mesmo sorriso de sempre. Quente. Maternal. Por um instante, duvidei de tudo. Então ela abriu a boca. Eu devia ter empurrado mais forte quando ela tinha 12. A sala inteira prendeu o ar. O advogado dela deixou a caneta cair. Minha mãe percebeu tarde demais o que tinha admitido. O sorriso morreu no rosto. Ao lado, Celeste começou a chorar. Chorou também durante toda a audiência de sentença. Fez um discurso pedindo perdão, ensaiado até o último suspiro. Dizendo que fora manipulada pela nossa mãe. Que não entendeu tudo até ser tarde demais. O juiz não se comoveu. Senhora Beston disse, usando o nome de casada dela, as provas mostram participação voluntária. A senhora pesquisou leis de herança. Falou com sua mãe perto do ataque. Calculou o lucro com a morte da própria sobrinha. Isso não é ingenuidade. É premeditação. Celeste desabou em lágrimas. Minha mãe ficou imóvel. Fria. Dura. A sentença veio. Minha mãe, 25 anos à prisão perpétua. Celeste, 15 anos. Foram levadas algemadas. Nenhuma olhou para trás. Vi as duas sumirem pela porta lateral. E não senti nada. Nenhuma vitória. Nenhuma alegria. Só um alívio profundo e silencioso. Meu pai se divorciou da minha mãe enquanto ela guardava a sentença. Foi rápido. Sem briga. Ele não queria nada. Só queria se livrar da mulher com quem tinha se casado sem saber quem ela realmente era. Durante o divórcio, mais detalhes apareceram. Ele realmente acreditava que cada acidente era apenas azar. Eles acreditavam que cada acidente era azar. Cada quase tragédia, coincidência. O homem que culpei por décadas, cúmplice, passivo, era outra vítima. Menos ferido, mas ainda assim atingido. 3 meses depois do julgamento, ele se mudou para uma cidadezinha em Vermont. A casa onde cresci foi vendida. A mesma casa onde me empurraram pelas escadas do porão. Onde comi comida envenenada. Onde minha filha correu direto para um caminhão em movimento. Estranhos a compraram. Reformaram tudo. Pintura nova. Jardim novo. Virei a rua 1 ano depois. Não senti nada. Era só uma casa comum. Numa rua comum. Os horrores apagados por tinta fresca. Warren me enviou uma carta. Pediu perdão pela própria cegueira. Chegou numa tarde de terça. Escrita à mão. Papel simples. Ele falou sobre anos interpretando tudo errado. Confiando na esposa. Nunca questionando. Falhou em nos proteger de um predador que dormia ao lado dele. Ele sabia que desculpas não bastavam. Que palavras não consertavam nada. Mas queria que eu soubesse que agora ele via. Que acreditava em mim. Que estava horrorizado com o que Priscila fez. Perguntou se poderia conhecer Meline um dia. Quando fosse a hora certa. Ainda não respondi. Guardei a carta na minha escrivaninha. Talvez um dia. Talvez exista perdão para quem foi tolo, não cruel. Ainda estou decidindo.
6 meses depois do julgamento, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação. Número desconhecido. A mulher se apresentou, Margaret W., jornalista investigativa. Ela tinha coberto meu caso. Continuou investigando depois. Descobriu algo enorme. Minha avó desconfiava da minha mãe havia anos. Antes de morrer, contratou um detetive particular. Ele documentou tudo. Um dossiê inteiro, fotos, gravações, irregularidades financeiras. Mas minha avó morreu antes de agir. O arquivo ficou trancado num cofre. Com instruções claras, entregar para mim no meu aniversário de 35 anos. Faltavam 3 anos. Margaret encontrou a caixa. Com a ajuda de um advogado de inventário, conseguiu abrir. Queria me mostrar. Nos encontramos em uma cafeteria perto do meu apartamento. Ela colocou uma pasta de couro na mesa. Ali dentro estava a história real. Décadas de manipulações da minha mãe. Fotos dela com um homem conhecido por arrumar acidentes. Transcrições de ligações. Discussões sobre o problema dos 12 anos com Celeste. E uma carta da minha avó. Explicava tudo. Porque me deixou como única herdeira. Não era por amor maior. Era por medo. Ela sabia que Priscila me mataria pelo dinheiro. Minha avó tentou me proteger do único jeito que conseguia. Queria que eu tivesse independência. Recursos. Uma rota de fuga. Na carta, ela escreveu sobre Theodore. Sobre o padrão de acidentes. Sobre a certeza crescente de que sua nora era capaz de matar. Ela contratou o detetive não para denunciar. As provas eram frágeis demais para isso. Mas sim para registrar. Para que eu soubesse a verdade depois da morte dela. Eu falhei em te proteger enquanto estive viva, escreveu. Mas talvez este registro te proteja agora. Depois da minha morte. Ela sabia que eu te amava. Que eu via você claramente. Que tentei de toda a forma que sabia. Sentei naquele café e chorei por 1 hora inteira. Margaret ficou comigo. Silenciosa. Paciente. Me oferecia lenços quando eu precisava. Quando finalmente parei de chorar, ela me contou o resto. O dossiê incluía informações sobre o homem das fotos. Vincent Dowle, um contratado particular. Investigado várias vezes por fraudes de seguro e acidentes suspeitos. Morreu na prisão 4 anos atrás. Cumpria pena por outro caso, não relacionado. Antes de morrer, escreveu uma espécie de memória. Notas e recordações para sua defesa. Mencionava uma mulher, a descrição batia com minha mãe, que o procurou nos anos 2000 para causar um acidente natural em uma criança. Ele recusou. Arriscado demais. Alta visibilidade. Mas a tentativa estava registrada. Ela estava procurando alguém para me matar, falei, com voz oca. Margaret acenou. O pesquisador acreditava que minha mãe decidiu fazer sozinha. Menos rastreável. Mais controle sobre o tempo e as circunstâncias. Levei a pasta para casa. Passei 3 dias lendo cada página. O que encontrei descrevia a obsessão. Minha mãe me odiava desde o começo. Ou melhor, odiava o que eu representava. A atenção que recebia da avó. O favoritismo que ela percebia. A herança que deveria ser dividida entre os filhos, mas que minha avó destinou a mim. Para minha mãe, eu era um obstáculo. Mas a história não termina aí. A investigação de Margaret revelou outro crime. Um morto décadas atrás, considerado acidente. O filho único da minha avó. Meu tio Theodore. Ele morreu em um acidente de caça quando eu tinha 3 anos. Era o herdeiro original da fortuna da família. Margaret descobriu que Priscila estava presente na caça. Ela nunca tinha contado isso. Um testemunho ficou em silêncio por 30 anos. Até ver as notícias do nosso julgamento. Bernard Joy, 54 anos. Guia de caça na época. Mora em um asilo após um AVC. Queria limpar a consciência antes da saúde piorar. Marcamos um encontro.
Dirigi 4 horas até o local. Bernard estava em uma cadeira de rodas, junto à janela. Olhava para o estacionamento. Lado esquerdo enfraquecido pelo AVC, mas olhos firmes e memória clara. Eu a vi, disse ele. Não era para ela estar na floresta. Esposas normalmente ficavam no alojamento. Mas ela seguiu o grupo. Tinha um rifle. Como você tem certeza que era ela? Casaco vermelho. Vermelho vivo. Algo absurdo de usar na temporada de caça. Quase gritei para ele tirar, mas ela sumiu entre as árvores. 20 minutos depois, Theodore estava morto. Um tiro no peito. Todos pensaram que outro caçador tinha atirado por engano. O ângulo estava errado. A bala veio de trás e de baixo, como se alguém estivesse agachado na vegetação. Perguntei por que ele ficou em silêncio tanto tempo. O rosto dele se fechou, envergonhado. Ela me pagou. Sua mãe veio no dia seguinte. Envelope cheio de dinheiro. O olhar dela dizia tudo. Eu tinha 25 anos. Dívidas. Peguei o dinheiro e calei. Me arrependo todos os dias. Quando vi as notícias sobre o que ela fez com sua filha, soube que não podia mais me calar. Não, se significasse que ela poderia machucar de novo. O caso do meu tio foi reaberto. Testemunhos, anotações do investigador, a carta da minha avó, tudo levou à verdade. Theodore não morreu por acidente. Minha mãe puxou o gatilho. O testemunho de Bernard confirmou tudo. O homem havia sido pago para ficar em silêncio. Agora, velho e diante da mortalidade, queria limpar sua consciência. Minha mãe teve a sentença revisada. Novas acusações foram feitas. Ela nunca mais sairá da prisão. O segundo julgamento foi mais curto. As provas eram antigas, mas diretas. Bernard contou o que viu. Peritos reexaminaram a autópsia. Confirmaram, a bala veio de trás e de baixo. Notas do investigador da minha avó foram aceitas como evidência. O casaco vermelho de Bernard foi encontrado em uma caixa com roupas antigas da minha mãe, guardadas por décadas. Minha mãe foi condenada por assassinato de primeiro grau. Sentença: prisão perpétua, sem chance de liberdade. Ela vai morrer na cadeia. Celeste, cumprindo sua pena original, se recusou a testemunhar. Afirmou não saber de nada sobre a morte de Theodore. Talvez ela dizia a verdade. Talvez alguns segredos morram com quem os guarda. De qualquer forma, ela passará a próxima década atrás das grades. Quando sair, terá quase 50 anos, divorciada, sem filhos e sem dinheiro. Seu marido, Graham Beston, pediu divórcio 3 meses depois da sentença. Ele levou tudo o que tinham construído juntos e mudou-se para outro estado. Enquanto isso, Meline se recuperou. O ferimento no cérebro não deixou sequelas permanentes. 3 meses depois, voltou à escola. No começo, com adaptações para cansaço e dificuldade de concentração. No final do ano letivo, estava no mesmo nível dos colegas. Os professores a chamaram de resiliente. Palavra que me deixa orgulhosa e ao mesmo tempo partida. Fez novas amigas. Meninas que não sabem de avós na prisão ou julgamentos na TV. Mudamos de bairro, recomeço em um prédio onde ninguém nos conhecia. Mudei nosso sobrenome para o meu de solteira. Apaguei toda a conexão com a família da minha mãe. Nos tornamos novas pessoas. Ou pelo menos, pessoas que podiam fingir que o passado aconteceu com um outro. Crianças são resilientes de um jeito que me humilha. Meline lembra do hospital, das máquinas, do medo. Ainda tem pesadelos às vezes, acorda chorando. Mas também brinca, ri, discute sobre a hora de dormir e reclama dos vegetais. É uma menina normal, vivendo uma vida normal. E eu protejo essa normalidade com tudo que tenho. Usei parte da minha herança para criar uma fundação. Apoia crianças que sobreviveram à violência doméstica. Financiamos terapias, bolsas de estudo, assistência legal. Ano passado ajudamos mais de 400 famílias. Crianças machucadas pelos pais, traídas por parentes, com confiança destruída por quem deveria protegê-las. Nomeei a fundação em homenagem à minha avó.
Ela tentou me salvar da única forma que pôde. O restante do dinheiro ficou em um fundo para Meline. Ela não sabe nada sobre suas origens. Quando completar 18 anos, contarei tudo. A herança, a avó que me amou de longe, o tio que nunca conheceu, o peso da história em seu fundo. Até lá, ela só sabe que a avó e a tia fizeram algo errado e foram punidas. Isso basta por enquanto. A verdade completa pode esperar. E eu finalmente encontrei paz. 3 anos se passaram desde o segundo julgamento. Terapia extensa me ajudou a desfazer o dano psicológico de crescer com alguém que queria minha morte. Ainda há noites em que acordo suando frio, ouvindo passos da minha mãe no corredor. Mas essas noites diminuem. As manhãs felizes aumentam. Semana passada, Meline me perguntou o que eu queria de presente. Pensei em tudo que perdi: mãe, irmã, sentido de família. Então olhei para minha filha. Saudável, rindo, viva. Agora tenho tudo, disse a ela. Ela revirou os olhos, jeito que só uma menina de 10 anos faz. Isso não é resposta, mãe. Está bem, respondi. Faça meu café da manhã na cama. Panquecas com muito xarope. Na manhã do meu aniversário, acordei com o cheiro de panquecas queimadas. O alarme de fumaça tocava. O cachorro latia. O café derramado pelo balcão. Minha filha rindo na cozinha. A bagunça mais linda que eu já vi,